Olha lá, agora tá entrando a gente, ó. Todo mundo esperando aqui pra gente começar a live de hoje. Ei, que gostoso, Antônio! E você, Dana? Eu tô achando gostoso. Você também tá achando gostoso? Além pelo fato Antônio que eu já sou foi. única, eu não tô sentada, mas tá gostoso. Você queria estar sentado aqui também? Né? Pois é, gente, é assim. Vocês sabem que o Adam, ele tem muita vontade de ser um youtuber também. Ele acha o máximo a mãe dele ser. Não é verdade? Sim. Pois é, gente, essa aqui é a minha família. São os meus meninos. Tem um outro meninão aqui atrás da câmera, mas acho que dificilmente ele vai querer aparecer aqui. Mas tem um meninão aqui atrás olhando os meninos dele fazerem essa bagunça aqui com a mamãe deles. Mas que gostoso, gente. Hoje estamos entrando aqui com um mantra para trazer aquela good vibes pra gente, né? Então vamos deixar o pessoal entrar, chegar, procurar o seu cantinho. Sejam todos muito, muito bem-vindas. Boa noite, meninas. Maíra, Neuza, Bia, meninas, Adriana, Dri. Tô vendo todas vocês aqui. Fico muito feliz. Lu, de São Pedro, ó, Vanessa. Meninas, sejam bem-vindas. Verdade seja dita, gente, eu cortei o cabelo. E vou abaixar um pouquinho o mantra aqui, tá? E eu cortei o cabelo, gente. E assim, quando a gente corta o cabelo, já deve ter acontecido isso com todas vocês. A gente corta o cabelo e a gente sai de lá com a mão da cabeleireira. Tudo parece muito fácil ali. Aí a gente vai pra casa, lava o cabelo e a verdade aparece. Aquilo não é tão fácil. Meu cabelo, gente, é um cabelo liso. E é um cabelo que eu sempre usei, ele comprido. Um dos motivos que eu usava para ele ser comprido era simplesmente para ele ganhar peso, porque ele fica armado, ele não fica aquele liso escorrido. Então eu tinha que deixar ele compridão, porque ele ganhava peso e aí ele ficava tudo certo. Aí agora esse cabelo aqui tem que passar produto, e bastante. E daí eu venho um pouco antes da live, eu fui lá, passei, amassei e aí ele fica assim. Ou seja, para a gente conquistar aquilo que a gente quer, a gente tem que aprender, a gente tem que se empenhar, porque eu tive que aprender a cuidar desse cabelo, eu tive que comprar algum produto, alguns não, comprei vários para testar, porque até eu acertar deu bem errado em alguns. Mas isso é só um detalhe, né? Ó, tem gente falando assim, ó, te falei que dava um trabalho danado. Verdade, Márcia. Dá mesmo. Cabelo curto dá mais trabalho, ainda mais se eu não tenho um cabelo naturalmente ondulado. Fato. Mas é isso, sabe, gente? Eu vejo muito assim que eu atendo e tô atendendo muitas de vocês nas minhas cartinhas. Nas minhas cartinhas não, naquela caixinha de perguntas. E eu prestei muita atenção nas últimas. A quantidade de gente no pelo amor de Deus, tira uma carta de tarô pra mim. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu precisava falar isso pra vocês hoje. Eu falei, é maravilhoso, porque daí amanhã a gente tem live. Eu falei assim, eu vou pegar esse assunto e essa é uma das verdades que vibram no meu coração. Não necessariamente, gente, as verdades que ela habita no meu coração, nem sempre as minhas verdades são a sua verdade. A minha verdade não é a verdade do outro. Será que isso já é uma grande lição que a gente pode colocar aqui pra gente? E aí o que eu vou falar pra vocês é com relação à verdade, com relação ao tarô. Porque eu vi a necessidade que muitas de vocês precisam de não só um direcionamento, mas aí um apontamento de caminho. Então, o que acontece? Quando a gente tira o tarô, ou a gente pede para alguém tirar um tarô pra gente, cheguei agora, beijinhos de Portugal, a Márcia dizendo que ela adora as minhas cartas, elas batem mesmo, tá, gente? Batem. Eu falo que os meus baralhos, eles não erram, mas eu preciso falar isso com vocês. Que apesar de o oráculo, o tarô, ele mostrar um caminho, ele não
pode determinar a sua ação. Não pode. Por quê, amadas? Porque quando a gente tem atitude, quando a gente sabe que a gente quer alguma coisa e a gente meio que dá a cara para bater, a gente ganha uma força, um poder pessoal muito grande. E o que eu quero ensinar para vocês aqui, sendo bem verdadeira, eu quero ensinar vocês a fazerem a jornada da história de vocês com vocês, sem ter uma dependência de alguém, sem você ter a dependência de um oráculo, sem você ter a dependência da opinião de alguém, porque quantas vezes a gente fica ligada na opinião das pessoas. Eu mesma, gente, eu cansei de ser assim. Eu era muito, mas sabe que é muito preocupada com a opinião das pessoas à minha volta? E geralmente de quem que a gente gosta de opinião? A gente quer a opinião da nossa mãe, a gente quer a opinião do nosso pai, a gente quer a opinião do nosso companheiro. Eu vou contar a história para vocês. Hoje eu pretendo contar, gente, muitas histórias aqui para vocês, porque eu quero trazer coisas muito reais, coisas muito concretas e que vocês possam, aí na casa de vocês, trazer isso validar internamente. Gostaria realmente que tudo que eu fosse trazer aqui para vocês, que isso pudesse ser validado dentro do seu coração, dentro da sua verdade. São verdades da Elo, são caminhos da Elo, é a jornada que eu fiz, eu quero compartilhar ela aqui com vocês. Mas o que aconteceu? Na semana, acho que foi semana retrasada, uma das minhas clientes, ela é um doce de ser humano, fofa, uma pessoa extremamente gentil, e eu não conheço ela, porque nós nos conhecemos apenas pela internet, né? Então eu brinco com ela que talvez ela seja uma pessoa que eu nunca vá abraçar fisicamente na vida, mas que energeticamente, óbvio que energia a gente consegue alcançar as pessoas, a gente sempre tá próximo. E ela passou por um momento de muito desespero amoroso. É uma história real isso, não é ficção, é uma coisa assim que eu vou contar dela pra vocês, eu não preciso dizer quem que é, mas assim, gente, ela poderia ser eu, poderia ser qualquer uma de vocês. Quem aqui já não passou por uma tristeza emocional relacionada a algum relacionamento afetivo? Acho que todas nós que estamos aqui hoje já passamos por uma situação que bate um desespero muito, mas muito grande. E aí, nessas coisas de desespero, ela calhou de aparecer alguém no Instagram dela com aqueles dizeres: trago o seu amor de volta em 72 horas. Na hora ela clicou, na hora a pessoa respondeu, na hora a pessoa pediu um preço. E o negócio tomou uma proporção tão grande, que ela acabou sendo ludibriada, ela acabou sendo engolida por tamanho da dor e tamanha da mentira, da promessa sem valor que essa pessoa passou. E era cada vez mais assim, que você fez isso, se você não fizer isso, isso vai acontecer com você. Se você não fizer essa magia agora, os seus filhos vão nascer com problema. E foi pegando. Quando viu essa moça, ela gastou tudo que ela tinha de reserva. Tudo. E aí ela ficou com muita vergonha de me procurar, porque isso durou, gente, sem brincadeira. Ela falou pra mim que isso durou por volta de 6, 7 horas seguidas. E a mulher falando que estava fazendo magia, que daí tirava uma carta, que daí aparecia outra coisa ruim. E que dessa coisa ruim ela tinha que tirar, e pra isso era mais tanto. Levou todo o dinheirinho dela. Todo. E isso, meninas, infelizmente ela não é o primeiro caso que chega pra mim, porque eu trabalho com mulheres, né? E que eu lido com esse tipo de dor, porque a dor ficou maior ainda. Então, por que eu tô colocando isso pra vocês? Que o caminho da gente curar as nossas dores, da gente desenvolver o nosso poder pessoal de mulher, tá dentro da gente. E ele é um caminho de persistência, de paciência, de entrega
E quando você encontra uma identificação com alguém real, com alguém que troque as coisas com você, minha amada, é para se jogar de cabeça naquilo, porque aquilo tá te trazendo o chão. E isso é muito profundo. Porque o que acontece? Quando a gente está no nosso pior momento e vem alguém que dá uma fórmula mágica, a gente quer essa fórmula mágica. A gente necessita dessa fórmula mágica, por quê? Porque a gente está muito machucada. E isso, geralmente, isso pega principalmente no nosso campo afetivo. Porque é muito doloroso. É muito doloroso. Quem aqui já ficou assim, a gente sabe muito bem. Vi até umas meninas dizendo aqui que estão neste momento. Então, minhas amadas, para quem está nesse momento de dor emocional, vamos lá. Primeiro, não existe caminho assim mágico. Infelizmente, não existe algo que alguém faça, que não seja você mesma, que desligue essa dor dentro de você. Você pode fazer os seus rituais, porque as meninas pediram para eu falar de ritual hoje. Eu vou contar um pouco do meu caminho. As meninas pediram para eu falar das velas. Tudo isso, banho, ervas, defumação, o próprio oráculo, tarô, meditação, tudo são ferramentas, todas são ferramentas que a gente usa para fortalecimento da nossa energia, para que a gente possa, dia após dia, melhorar com a nossa própria energia. Então, quando eu falo para vocês aqui, eu mostro para vocês o meu caminho, eu conto para vocês o que aconteceu comigo. E muitas vezes eu quero ensinar o que deu de certo comigo. Vocês acham mesmo que eu nunca caí na mão de alguém assim? Hoje não é dia de fazer confissão? Eu, na verdade, eu tava com muita baixa autoestima familiar, na época eu tava passando, isso tem alguns anos, tá, gente? Bons anos atrás. Eu tava passando um momento muito difícil familiar com a minha mãe, com o meu pai, né? Nós somos pessoas diferentes, pensamos de formas diferentes, não é porque trabalhamos com vida espiritual que compartilhamos eternamente da mesma visão. Não é assim que acontece. Mas eu estava num momento onde eu estava me sentindo extremamente sozinha. Essa história que eu vou contar para vocês tem pelo menos uns 15, será que já tudo isso? Uns 15 anos. E o que aconteceu é que eu estava numa fase onde eu estava vindo de novo, entrando para a vida espiritual, querendo ali fazer os meus grupos, querendo me desenvolver dentro do meu trabalho. E eu estava tendo realmente ali muito atrito, porque ao mesmo tempo que eu ainda estava querendo fazer o meu trabalho, eu também estava querendo ter vida. Sabe aqueles conflitos naturais de quando a gente tem vida espiritual muito intensa? Às vezes nós somos questionados pela nossa família, ainda mais quando a nossa família também é do fundo espiritual, de que a gente tenha que manter uma postura. A gente tinha muito atrito naquela época. E aí eu queria muito fortalecer a minha força. Aí a gente foi num almoço, num restaurante árabe aqui em São Paulo, e tinha lá a dança do ventre, aquelas coisas super bonitas, e tinha uma mulher que fazia leitura de borra de café. Então, uma mulher como eu, que tipo ama oráculos e magias desde sempre, amo, gente, amo e respeito, e vou contar para vocês também como que eu trabalho isso em mim no meu dia a dia, tá? Vou chegar nesse ponto para vocês. Aí, gente, assim, eu tava no momento que eu tava sozinha. Podem acreditar, eu estava invisível, ninguém me enxergava, ninguém me via, sem amigas, com essa vida espiritual assim, a única coisa que eu tinha de evento máximo era o Sai Baba no domingo, e eu tinha num momento que eu já não estava mais querendo ir, porque eu estava cansada daquela, quase que era uma obrigação ter que estar de domingo ali para cantar os bhajans, coisas que eu já fazia desde os 5 anos, tá, gente? Essa é uma das minhas iniciações, tá?
E aí, assim, aquela mulher fala, ai, vou fazer uma leitura de borra de café aqui, no meio do restaurante, tá? Aí vem aquela senhora e ela tava fácil de olhar ali, né? Eu totalmente desejosa de um monte de coisas pra acontecer na minha vida e não tendo nada dessas coisas, diga-se de passagem. Sozinha, o meu trabalho ainda tava no início, ou seja, vocês põem isso lá atrás, eu não tinha nem, assim, já tinha toda a inspiração, mas eu não tinha maturidade. E aí a mulher me laçou, mas me laçou bonito. Então ela me laçou ai, vamos fazer isso aqui para abrir os seus caminhos, vamos fazer isso aqui para trazer paz para a tua família, vamos trazer isso. E nunca tinha um fim, e nunca tinha um resultado. E aí eu estava muito incomodada com isso, eu pedi eu lembro muito bem disso, eu pedi uma orientação espiritual para mim, e eu tive um sonho aonde eu tava na casa dessa mesma mulher e as xícaras que ela fazia aquela leitura de café se quebravam. Ali caiu o clique, cortei tudo, nunca mais vi, nunca mais fiz nada assim, né? A gente não fazia nada demais. Não é que eu tava lá fazendo grandes magias, mas era assim, vamos fazer essa oração para isso. Vamos fazer isso, vamos fazer essa mentalização para aquilo, coisas que depois, mais para frente, eu fui entendendo que tudo estava comigo. Eu aprendi, eu despertei e eu posso despertar com outras pessoas, mas as coisas estavam comigo. Eu tive vários momentos de muitos despertares, esse foi um deles. Aí rompi, acabou, dei resgato de novo, aí os meus guias voltam a falar comigo, falando que, olha, tá vendo, a gente precisa liberar você, pra você passar pelas lições, porque você tem uma missão grande com mulheres, isso lá atrás, tá, gente? Você tem missão grande com mulheres, você tem que trabalhar com as mulheres, tem que ensiná-las, que não é esse o caminho. E eu falava, meu Deus do céu, como assim? Olha pra minha vida! Como é que eu vou poder explicar? Como é que eu vou poder mostrar alguma coisa para alguém se eu estava ainda desacreditada em tudo aquilo que acontecia comigo? Eu tenho um ponto, gente, de partida aqui comigo muito valioso. Eu só ensino e eu só falo aquilo que ou eu vivenciei ou aquilo eu sei, mas com uma certeza, com uma verdade muito grande. Vocês não vão me ver aqui tipo, fazendo releitura de algum livro. Só se for o livro da minha vida. E é isso que eu venho aqui contar pra vocês. Aí o pessoal tá querendo saber muito da minha história. Essa foi uma das minhas histórias, tá, gente? Tem muitas outras. O pessoal tem muita curiosidade porque eu falei que eu comecei muito na vida espiritual com 5 anos de idade. Aconteceu, gente, 5 anos de idade. Perfeitamente, eu tenho uma memória de elefante super forte. É como se isso tivesse acontecido pra mim, sei lá, 10 anos atrás, e tem bastante tempo. Eu tenho 38, antes que vocês me perguntem, pra saber o quanto aí já tem aí de jornada. O que aconteceu, gente? Eu nasci numa família extremamente espiritualizada, tanto da parte do meu pai, como da parte da minha mãe. Parte do meu pai, eu vim entender mais pra frente o quanto a minha avó e mesmo o meu pai biológico, eles têm uma ligação muito grande com uma outra vertente da espiritualidade, porque a espiritualidade é imensa e eu falo que tem gosto pra todo mundo. Então, hoje a minha avózinha, que tem seus 80 e tantos anos, é super espírita, adoro passe, aí tem a irmã gêmea dela que benze desde que eu me conheço por gente, minha avó gêmea, né? Porque ela é irmã da minha avó. Vocês entenderam aí? O meu pai hoje, já há muitos anos, meu pai estuda eubiose, lá em Minas, onde ele mora. Então, assim, eu tenho dos dois lados da família. E eu tenho a minha mãe. Aconteceu, a minha mãe sempre esteve muito ligada a toda vida espiritual por conta do meu avô, por conta da minha bisavó, avó dela. E aí, o que aconteceu? Um dia, isso eu me lembro, meu avô chega na casa dele, tava eu, minha mãe e mais umas pessoas ali, e ele vem falando de Sai Baba e trouxe um livro chamado Homem dos Milagres. E naquele momento de vida, as coisas estavam muito difíceis. Eu lembro muito bem assim, a minha mãe num casamento muito balançado, eu ali criança, super criancinha ali, e a gente foi conhecer o Centro Sai.
que tinha na Vila Mariana, não existe mais, tá? O Centro Sai. Existia um Centro Sai na Vila Mariana e ali a minha mãe teve uma identificação muito grande. E por ela ter uma identificação muito grande, eu como criança, sem escolha nenhuma, fui levada a praticar e a conhecer. Então, como eu era pequena e ela não tinha assim também com quem me deixar, e eu, por minha vez, eu queria ficar perto da minha mãe, o que acontecia? Eu ia junto. E dentro dos estudos dos valores humanos de Sai Baba, tinham os estudos para os adultos e tinham as aulas para as crianças. Então, enquanto a minha mãe fazia a formação em valores humanos, os mantras, os bhajans, eu também fazia a minha formação em valores humanos para crianças, que eram as aulas chamadas de Balvikas. E nessas aulas, a gente aprendia a meditar, a cantar mantra, a fazer o japamala. Quantos japamalas a gente fez rezando? A gente aprendia os mitos indianos. Então, quando eu falo para vocês que eu estudo mitologia há muito tempo, é porque o panteão hindu, ele é muito rico, porque eles são extremamente politeístas. Então, tem Deus para tudo que é opção. E ali naquelas aulas, para as crianças, ficava muito lúdico aprender os valores humanos através dos mitos. Porque os mitos contavam para as crianças, no caso era eu e mais 2 crianças ali, uma delas era minha prima também, porque daí a gente fala para a família, as pessoas mais próximas da família também foram ali se envolver com o Sai Baba. Então eu frequentei o Centro Sai com a minha mãe, gente, pelo menos até os meus 24 para 25 anos de Sai Baba. É muito tempo. Então, congresso, retiro, quanto retiro eu fiz ali, de novo, gente, naquele momento, sem opção. Teve gente que me mandou nas perguntas que quando que eu decidi? Eu decidi mais velha, mas por que eu pude decidir também? Porque eu experimentei um monte. Porque minha mãe não ficou só no Sai Baba. Minha mãe foi pra Umbanda, minha mãe foi pro Candomblé, minha mãe foi pro... Nossa, assim, a gente foi para as práticas de... Como é que chama, gente? Agora me fugiu. De psicotranse, que foi uma das coisas onde ela desenvolveu a mediunidade dela, na mesma época, por volta dos meus 5, 6 anos, e soltou a minha junto. Então, assim... desde aquela época, muito novinha, sentindo, vendo. Então, vocês podem perguntar assim, atrapalhou um pouco a sua vida, Elô? Olha, gente, não facilitou tanto. Talvez hoje eu possa falar com vocês, no alto dos meus 38 anos, com uma bagagem que hoje eu só tenho a agradecer. Mas mais nova, não é que eu não agradecia, era difícil olhar e falar que enquanto as pessoas faziam viagens, eu fazia um retiro espiritual. Passava fome, tá, gente? Porque era quase isso. Muitas vezes. Porque eram as práticas meditativas e às vezes eu era a única criança ali. Não era um lugar para criança, mas acho que a minha alma tinha já aquele comprometimento. A minha alma, ela estava ali de alguma forma inserida naquele contexto. E aí tinham os grupos, um ou outro grupo que a minha mãe não me levava, e quando ela não me levava, geralmente, principalmente os grupos de psicotranse, que eram os grupos de trabalhar vidas passadas, de entrar nos transes profundos, gente, eu simplesmente amava aquilo. E uma vez ou outra, a dirigente do grupo falava que não podia me levar. Por quê? Porque eu era uma criança extremamente sensível, extremamente mediúnica. Então, assim, e era uma coisa que às vezes você via muita dor, muito choro, muito grito, histórias terríveis, porque assim, só a gente pegar a história da humanidade e reproduzir isso. Imagina você reproduzir a dor da guerra. Imagina você reproduzir a dor de um estupro, de um abandono, de uma morte. Quando você é mediúnica e você ia para aqueles grupos, a gente ia para limpar dor. A gente ia para limpar as mágoas das pessoas. Então não vai vir coisa boa, não naquele contexto, não naquela forma. Mas eu simplesmente amava esses grupos. E depois, mais pra frente, depois quando eu já estava trabalhando em Alpha Lux, isso
há alguns bons anos já atrás também, eu quase implorei pra minha mãe, falei, mãe, vamos fazer grupos de vidas passadas, vamos fazer os grupos de novo, porque aquilo era extremamente libertador, tanto pra mim, tá? Isso eu preciso dizer, porque eu queria fazer, porque eu tava com a minha mediunidade bem bagunçada. Quanto mais eu trabalhava, mais eu ia entendendo de mim mesma. Quanto mais eu me punha pra limpar o outro, porque quanta gente eu punha a minha mão e eu falava, Deus, que eu possa ser um instrumento aqui, que eu vou. E eu chorava, limpava, contava todas as histórias, toda a podridão da vida da pessoa. Nem sempre isso era bom, porque nem sempre a pessoa estava pronta e eu não tinha todo o discernimento dentro de mim para tentar filtrar. Então, às vezes, vinham certas revelações que eram bem difíceis. E foi ali também, neste momento, que eu comecei a fazer um combinado com a minha mediunidade. Que eu ia continuar, que eu nunca mais iria deixar de ser o que eu sou, porque eu tive meu momento lá atrás, perto dos meus, entre 18 e 19 anos, que eu comecei a me revoltar total, porque eu não aguentava mais tanto de vida espiritual, e era só vida espiritual, tudo existia uma negação, o não comer carne, o não sair, o não falar com as pessoas, o não namorar, tinha muita restrição pra mim naquela época, então isso era uma das coisas que me levou a querer falar assim, eu quero ser normal, quero ter uma vida normal, eu queria ser bancária, tá, gente? Diga-se de passagem, nunca esqueço dessa coisa, assim, sou péssima em conta, pensa numa pessoa que é 0 para exatas, mas eu vou ser bancária, porque era a coisa mais perto do normal que eu tinha. E assim, se eu puxava as coisas pra mim, se puxava. E assim, tá, Maíra, antes você pensa assim, se eu ficava muito mal, eu ficava mal na hora. Mas aí depois aquilo eu fui aprendendo. E você vai falar assim, como é que eu aprendo isso? Gente, anos de prática, não vai ser numa live que eu vou simplesmente ensinar e que você vai aprender. Não é assim que funciona, tá? Eu tenho de vida mediúnica, aí vocês podem fazer as contas, mas assim, é desde a vida inteira. Então tem muito disso, eu consigo me proteger mais ou menos, tá? Quando você é mediúnico, você tem uma missão com aquilo também. Você pensam vocês, como é que vocês acham que eu saio aqui? Neste momento na live, nós estamos num momento de verdades e confissões, eu estou pingando. E não é porque tá calor, é porque eu estou de energia. É que não dá pra vocês verem aí, mas o bigodinho está molhado, minha roupa está molhada, grudada em mim. Por quê? Porque é muita energia que eu tenho aqui com vocês, muita. Eu saio depois aqui, eu saio num acelero. Ou seja, porque eu tô falando aqui, eu quero contar pra vocês porque eu quero ajudar. Eu quero mostrar, contar da minha jornada e falar, olha gente, é possível. Aconteceu comigo, venham junto. Gostou? Vamos junto. Então isso é muito, muito profundo. E aí, gente, eu comecei a... seus olhos parece que você chorou hoje. Não, amada, é porque isso aqui é bastante luz, tem bastante luz aqui, porque senão aqui é bem escuro e vocês não vão me ver, mas não, eu não chorei, tá? Só tá aparecendo aqui, que meu olho ele é bem clarinho e você joga a luz em cima, ele fica mais claro ainda, por isso que às vezes pode dar essa sensação, mas hoje, Elô não chorou. Mas eu choro, tá, gente? Eu fico, às vezes eu fico me sentindo, às vezes frágil, às vezes eu fico pensando, puxa, eu gostaria de um colo a mais. Por isso que eu venho aqui, eu abro a caixinha de perguntas e eu vou lá dar um monte de colo pra vocês. Porque aquilo que eu já falei pra vocês, eu ofereço exatamente aquilo que eu gostaria de receber. Pra mim, assim, se eu tenho um parâmetro, é esse. Esse é o meu melhor parâmetro. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava muito forte nesses grupos, né? Quando você começa, pelo menos aqui, na minha visão, na forma como eu sempre trabalhei, você começa a trabalhar muito mediunidade, você começa a ganhar fortalecimento. Aí, o que aconteceu? Muito grupos de mediunidade, os meus guias vêm forte. Porque se você abre para trabalhar a sua mediunidade, você abre 2 campos. Tá? Deixa eu deixar claro.
Quando você trabalha a mediunidade, você abre duas polaridades, a positiva e a negativa. Verdade, tá? Não tem essa, vou trabalhar minha mediunidade, só vai vir Jesus, ou só vai vir seres de luz para conversar. Não, não é verdade. Quem falar isso para você, infelizmente, não está falando a verdade, porque assim, tudo que a gente trabalha neste mundo são polaridades. Positivo e negativo, é assim que funciona o nosso mundo. Luz, escuridão. Doce, salgado. Macho, fêmea. Não dá pra gente escapar muito disso. Nosso mundo é um mundo dual. E aí, o que aconteceu? Ia nos grupos e eu limpava as pessoas. Limpava e dava voz para aquela dor, para aquela emoção adormecida da pessoa. Se eu recebia as entidades, recebia, mas eu nunca gostei desta forma, tá, Maíra? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer um combinado com o plano espiritual. Fala assim, mas a gente tem esse poder de dialogar com eles? Claro, eles estão dentro da gente. Eu preciso deles, eles precisam de mim, então vamos conversar. Eu nunca tive essa vontade daquela... a gente brincava, que também a gente teve, óbvio, as nossas muitas idas em terreiros de Umbanda em Candomblé. E tinha uma entidade da minha mãe, muito engraçada a folhinha, que ela dizia assim, em off, né? Tipo, a gente sentada ali, ela descia ali rapidinho, ela falava assim, acho que eu vou começar a descer gritando, né? Porque tinha um show, e eu acho que eu entendo aquele show, mas não era pra mim, não era o que eu acreditava, não era o que eu e ali, minha mãe, as pessoas estavam mais próximas, ali acreditávamos. Mas a gente precisava também dessa parte vivencial. O vivencial, ele é lindo, maravilhoso, ele precisa disso. E aí, a gente teve nossas grandes movimentos e vem e vai pra cá e conhece as pessoas e faz os trabalhos de limpeza que são lindos, bem feitos, feitos com responsabilidade. E você tendo atitude, aquilo é um fortalecimento. E aí, o que aconteceu? Os meus guias estavam ali fortes, porque muito trabalho, eles estavam ali para também, eles se fortalecem desta forma. E aí, gente, eu nunca tive assim, eu nunca curti muito, não me pergunte por quê, mas eu nunca curti muito essa questão da incorporação. Eu sempre pensava dentro de mim que podia ter uma forma de trazer toda aquela sabedoria sem precisar estar incorporada. Como se ali eu fosse uma ouvinte e desta ouvinte eu pudesse verbalizar para as pessoas. E de alguma forma eu fiz um acordo que eu nunca deixaria de passar uma mensagem, que eu nunca deixaria de acolher, que eu nunca deixaria de falar aquilo que vem pra mim, porque aquilo vem assim. Por isso que vocês falam que quando eu abro a caixinha de perguntas, vocês adoram, porque vem muito pontual. Aquilo é a Heloísa também. Aquilo sou eu, são anos de experiência de trabalho e tem uma grande pitada da espiritualidade. Como aqui, com certeza tem, porque me deu um insight de falar com vocês sobre esse assunto. Porque eu acho que tem muita... Sei lá, eu acho que tem muitas coisas que podem atrapalhar. Porque eu não quero que vocês aqui, que vocês vejam ou o tarô, ou o oráculo, ou seja, quem for e como for, a pessoa que vai definir a tua vida, que vai definir a tua história. Não pode, a gente não pode julgar esse poder pro outro. Então, quando eu trouxe a minha mediunidade também para este contexto, eu também tirei aquela parte mais, vamos dizer assim, lúdica, ou mágica, ou mais fantasiosa, e eu pus aqui, gente, para mim. Trouxe para mim o meu poder. E tem algumas pessoas que às vezes passam por situações, e mesmo nos seus lugares onde trabalham a sua mediunidade, onde ficam com muito medo de saírem de lá, saírem do lugar e irem num outro contexto, numa forma mais livre de ver a sua
espiritualidade e ficam com medo. Eu já senti isso também, gente. Porque eu já, assim, com essa mediunidade, todos os lugares que eu já fui, sempre me queriam lá. Por quê? Porque eu sei quem caminha junto. Eu sei quem vem junto. São seres legais, são seres bacanas. E quem que não quer esses seres bacanas ali? Vocês têm eu aqui, ó. Uns seres bacanas aqui pra gente trocar, sim. E eu, mais nova, mais jovem, eu às vezes me sentia assim, com medo. Então se eu saio, sai junto, aí não vai ficar comigo. E aí eu ouvi de um dos meus protetores que ele iria comigo e que ele sempre esteve comigo, independente de onde eu estava. Ali pra mim, acabou. Não precisava ninguém dizer mais nada. Aí vai falar assim, como eu escuto meu mentor, a minha mentora? Só o fato de você estar aqui comigo, aprendendo tudo que você está aprendendo, você está entendendo que a verdade está dentro de você. Faça sua autoconexão. Tenha a sua velhinha. Você não precisa ter um altar todo paramentado como eu tenho. Eu tenho, gente, um altar dessa forma porque eu acho lindo, acho maravilhoso. Mas você também pode ter o seu. Ele não é de domínio de ninguém, faz o seu, se inspira no meu. Eu mostro ele praticamente todos os dias. Se inspira. Tenha o seu, tenha da sua forma. Ah, o altar, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter, vamos dizer lá, vai, uma planta. Ele pode ter uma imagem. Eu conheço gente que coloca os seus antepassados, fotos de vó, de vô, acho lindo. Coloca, se inspira. Aí você vai trazendo essa troca de dentro para fora, de fora para você. Eu tenho um altar aqui atrás, ó, tem planta. Eu falo que a minha sacada virou um altarzão, tá, gente? Eu só não mostro agora, porque agora tá com luz, não tá tão assim. Mas eu sempre mostro pra vocês. Você vai criando a sua força, a sua forma. Ah, porque o altar tem que estar virado para o norte. O meu não tá. O meu acho que não tá. Se tá, ele tá intuitivamente, mas não tá, sabe? Ah, deixa eu pegar a bússola. Puta trabalho. Deixa eu pegar a bússola, colocar aqui. Não. Eu vou fazer onde dá pra eu fazer. Essa é o verdadeiro poder que você vai trazendo. Você vai trazendo seu poder dessa forma. Eu coloco planta. No meu tem planta verdadeira, no meu tem planta falsa, porque os gatos comem. Às vezes meu altar tá com o gato quebra as coisas. Hoje meu altar, a parte, lá eu ainda contei pra vocês, né, que eu coloquei dentro da churrasqueira, porque pra não acontecer poltergeist, que às vezes acontece, né, queima tudo, explode os negócios, então a gente faz um lugar mais seguro aqui de casa. Mas é assim, é dentro de uma simplicidade. É dentro de uma verdadeira simplicidade. Você pode ter uma imagem de santo qual você quiser. Eu fui batizada na igreja católica, adoro, amo Mãe Maria, tenho ela lá no meu altar, tem lá. Arcanjo Miguel é da igreja católica, mas ele é do misticismo como um todo, por conta da energia, das legiões de anjos que ele comanda. Então, meu altar tem de tudo. Eu passei pelo budismo tibetano, não era pra mim. Linda Tara, deusa Tara, Tara verde, Tara branca, Tara vermelha, Tara azul, Tara amarela. Será que eu esqueci de alguma Tara? Pois é a energia feminina dentro do budismo tibetano. Linda, maravilhosa, tem no meu oráculo. Ainda não fui pro Egito, morro de vontade de ir. Quando eu fui para Londres e fui no Museu Britânico, eu queria ir no Museu Britânico só para ir na ala do Egito. Nossa, maravilhoso, fantástico. Eu dava um jeito, gente, ó, só nas confissões, eu dava um jeito de chegar perto ali de onde tinha, eu falava assim, eu quero pôr a mão naquela pedra. Tinha lá uns lugares onde faziam os altares, onde eles queimavam e onde eles colocavam água, óleo. Nossa, pôr a mão naquilo, assim, pra mim, eu falei, nossa, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Depois eu vou procurar alguma foto
e vou ver se eu encontro. E os gatinhos mumificados? Quanto gato mumificado. Gente, eles amavam os gatos. Eu também amo. Um monte de gatinhos, tudo assim, mumificadinho. Eles punham as orelhinhas assim, sabe? Pois é. Então assim, gente, de tudo. O altar que você quer fazer na sua casa é um ponto de poder e de conexão seu. Faça do jeito que você sentir. Baixe, checkmate, tem outras deusas aí, Maíra, mas é isso aí, são as deusas. São lindos, deusas felinas, a deusa leoa. Então, eu vejo assim, gente, esse é o meu caminho da espiritualidade. E daí, assim, depois que eu, de alguma forma, me liberei de alguns dogmas, de alguns conceitos, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito mais conectada com o meu divino, com a minha deusa. E deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês me perguntam muito, ai, quem é a minha deusa mãe? Nós temos uma infinidade de energias femininas, de arquétipos e potenciais femininos dentro da gente, tá? Então a gente não tem uma deusa única regente. Nós temos um monte de arquétipos. Depois, quando eu for fazer o aulão de introdução para o meu curso, eu vou falar disso com tempo e com uma organização de pensamento para ensinar vocês. Porque eu já vi que tem gente aí falando besteira. Não tem, porque assim, a gente tem só de deusa grega, que o meu curso ele é baseado, esse primeiro módulo não, o primeiro curso ele é baseado nas 6 principais deusas do panteão grego. Tem um porquê e eu explico o porquê. Mas só no panteão celta, egípcio, hindu, japonês, asteca, inca, nossa, nós temos uma infinidade. Então, é que a gente quer falar que a gente tem a deusa mãe Afrodite. Opa, quem que não quer ser Afrodite? Quando vocês entenderem Afrodite, vocês vão pensar 2 vezes nela, tá? Só pra vocês saberem. Então, a gente não tem esse poder, assim, a gente tem simpatização com aquela energia. E a gente tem que entender que tudo, como eu falei, a gente é polaridade. Então, a gente também tem que equilibrar essas energias dentro da gente, porque senão a gente vai estar em desequilíbrio. E tudo que tem desequilíbrio dá ruim, certo? Então, bastante coisa aqui para falar para vocês que eu acho que é muito, muito, muito importante, tá? Eu anotei aqui, meninas, falei que hoje a live era de previsões da semana, eu tenho que correr aqui para dar tempo, né? Mas eu coloquei aqui que tinha gente me perguntando muito sobre cores de velas, porque cada hora eu acabo, ó, Maíra, Lilith, vai lá, vai buscar um pouquinho Lilith. Lilith é considerada a primeira mulher de Adão. Vou dar só um micro spoiler aqui. Só que ela sempre está atribuído a essa deusa o poder. Por quê? Porque ela não aceitou a submissão de se deitar com Adão. Isso tô dando o mito dela bem assim, tá? Porque dentro dos estudos da Cabala, dos hebraicos, ela tem uma conotação muito mais profunda, tá, gente? Ela não aceita se deitar com Adão e ela pega e ela dá um pé no Adão. Aí vem Eva, a submissa, e aceita. Mas ela tem toda uma história. Eu simpatizo com muitas, antes que vocês me perguntem, tá? Eu me simpatizo com várias. E quais? Eu gosto de Deméter, gosto de Perséfone, gosto da Flora, eu gosto da Eostre, eu gosto sim da deusa Baste, eu gosto muito de Ísis. E eu vou falar pra vocês, sabe qual que é a verdade? Eu tenho todas elas dentro de mim. Assim como você tem todas essas deusas dentro de você. A questão é que para cada momento da nossa vida, para cada desafio, uma deusa ou uma força ou um arquétipo prevalece para que a gente possa assumir o nosso papel diante daquela situação. Por exemplo, eu agora aqui com vocês, qual arquétipo que vocês acham que eu tô?
Eu tenho que estar com a minha mente muito esperta. Eu tô com a minha Atena aqui, forte. Tô com o meu mental aqui, ó, trabalhandão. Ao mesmo tempo, eu tenho uma Perséfone dentro de mim aqui, que é aquela mais mística, aquela que tá num linear entre o mundo de cima e o mundo abaixo. Aí a hora que eu desligo aqui de vocês, eu assumo super a minha Ísis, ou eu me assumo a minha Mãe Maria, ou eu assumo a minha Deméter. Por quê? Porque eu vou ser mãe. Eu vou cuidar da casa. Eu vou fazer comida, eu vou fazer jantinha. Então como é que eu posso ter uma só? Se eu fico só na Atena, não cuido de filho, nem sei se eu teria filho. Por isso que vocês vão amar depois o meu curso, porque eu falo tudo isso com mais profundidade, conto todas essas histórias e vocês aprendem muito. Sim, os oráculos ajudam muito, muito. Por isso que uma das primeiras coisas que eu fiquei muito no pé do meu maridão, do Rafa, para fazer era o oráculo. Porque o oráculo, gente, quem não tem que baixar o oráculo gratuito. Tá lá na minha bio. Porque assim, gente, tem que ter. Porque ali ele é uma ferramenta, ele ajuda você a despertar o seu poder feminino, o seu poder pessoal de mulher. Você começa ali a entender as deusas. Eu explico ali de onde ela vem, eu dou ali os dizeres dela, eu conto a historinha ali. Então, assim, tem que ter, tá? Você teve alguma experiência de contato com os mestres da Fraternidade Branca? Sim. E o meu oráculo é gratuito? Sim. Pode entrar na minha bio, no meu link lá que você encontra lá, é gratuito, só você baixar. Gente, para eu falar dos mestres da Fraternidade Branca, vou dizer que eu precisaria de uma outra live para contar os meus contatos muito próximos que eu tenho, principalmente com chama azul, chama branca e chama violeta. Tenho história com as três. Preciso de uma outra live para contar. Se o curso vai ser gratuito? Não, amada. O curso não, ele não é gratuito porque ele é longo. Nós vamos ficar juntas ali pelo menos 6 meses de curso intensivo, com aula semanal, com conteúdo gravado e conteúdo online, tá? Então esse curso não, porque é um trabalhão aqui. Você segue alguma linha espiritual? Siga, Maíra, a linha do amor, daquilo que faz sentido dentro de mim. Então, se eu sigo alguém, eu gosto muito da Fraternidade Branca, porque Fraternidade Branca engloba um monte de seres. Engloba desde o cristianismo, do hinduísmo. Então, talvez seja o que eu mais tenha, assim, afinidade. Mas o que eu sigo mesmo é a linha do amor, tá? Minha primeira experiência mediúnica que vocês colocaram lá na cartinha, lá naquele bloquinho lá, eu peguei algumas lá e peguei. Primeira experiência mediúnica, menina, sabe o que eu fiquei pensando? Qual que foi a primeira? E a primeira que eu tive, eu acho, se na memória não me falha, eu tenho uma memória boa, como eu falei pra vocês, foi lá atrás, eu tava bem pequena, quando eu olhei um pôr do sol e eu comecei a chorar, assim, sabe, com um nervoso. E eu fui levada para uma experiência de uma vida passada minha, que depois eu contei para minha mãe. Eu era bem pequenininha, eu não tinha visto nada, nem tinha como poder dizer alguma coisa. E eu morri no incêndio que Nero colocou fogo, acho que em Roma. Olha isso, gente. Só dor. Não foi uma coisa boa não, foi uma experiência boa não, porque eu morri, né? Mas assim, a gente acessa pra gente poder limpar, né? Como decidiu qual caminho espiritual a seguir? Eu decidi isso e venho decidindo porque eu sempre tô aprendendo coisas novas, amada. Sempre. Então, vocês vão me seguindo aqui, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa chegando. Então, assim, o meu caminho é um caminho assim que eu vou escolhendo, eu vou seguindo, eu vou sentindo, sabe? Sua entidade não se foi, você apenas está com dificuldade de escutá-la por ter fugido? Claro que não. Minhas entidades estão todíssimas aqui, Maíra, todas. Lindas, maravilhosas, cada uma com a sua representação. Então, não tem ninguém aqui que não escute, eu escuto todos eles. Eu só não estou fixada a algum lugar, condicionada a algum lugar. Aquela coisa, quando você frequenta um lugar, então hoje é dia de descer os ciganos.
Tá bom, mas se naquele momento quem precisasse descer uma energia para trazer uma leveza e precisasse da criança? É assim que eu penso. Não sou dona da verdade, tá? Ah, você tava respondendo pra outra pessoa? Ai, que bom, só me avisem aí, porque às vezes quando eu consigo ler, eu ainda respondo errado. Essa sou eu, tá, gente? Metendo bedelho na conversa de vocês aí. Conta como foi o início, já contei pra vocês. As coisas desse mundo, mundo material, atrapalham a evolução espiritual? Meninas, atrapalhar, é só se tudo pode atrapalhar, não é verdade? Eu acho que tem um pouco assim, de uma coisa assim. Eu vejo que quando a gente encontra afinidades pra gente estudar, trabalhar, meio que a gente vai se encontrando com aquilo, tá? Então, mas sim, você tem às vezes uma condição financeira boa, em vez de você rezar, você pode viajar. Às vezes tem umas fugas. Você tá meio triste, em vez de você fazer terapia, você vai comprar uma roupinha, vai no cabeleireiro. Isso ajuda. Mas são escolhas. Você pode ter a vida material boa e focar no seu desenvolvimento pessoal. Tudo é assim, sabe o que é prioridade? Isso é uma verdade, sabe, gente? Amadas, acho que eu contei bastante aqui. Não tiramos tarô. Vamos tirar o nosso tarozinho da semana? Eu vou aqui tentar separar as cartas. Eu vou usar com vocês um tão fofinho. Eu gostei tanto desse aqui. Diário de uma Bruxa. Ele vem com um livro, tá? Mas eu vou separar aqui. Enquanto isso, eu ia falar assim, enquanto isso, agora vocês vão conversando entre vocês. Parece que eu tô fazendo grupo aqui, né? Mas bem que eu queria, viu, gente? Eu acho tão gostoso. Mas eu vou separando as cartas aqui, porque eu não vou ler eu não vou tirar aqui as energias da semana com todas as cartas. Eu vou tirar aqui só com os arcanos maiores, que eu acho que ele responde bem aqui pra nós. Vou tirar também um aqui, uma deusa, pra ter aí a energia que vai nos cercar essa semana. Eu devia ter separado isso aqui antes, acabei não separando. Mas estou aqui, lendo aqui, vendo aqui quais são as cartas e vamos torcer aí para que tire uma carta que fale com todo mundo que tá aqui, né? Pra gente poder trazer uma boa energia, que a gente possa trazer coisas boas para essa semana de aprendizado. Essa semana, gente, a gente já entra em dezembro, né? Nossa Senhora, como passou rápido. Gente, a coisa mais fofa esse tarô, porque assim, praticamente todas as cartas têm um gato. E eu adoro gato. Esse oráculo é muito fofo. É mesmo. Elô, quando você irá dar curso de tarô? Sabia que vocês iam me perguntar isso, gente. Eu fiz muitos grupos, nem cursos, né? Grupos de tarô, quando era tudo online não, quando era tudo no presencial. Nossa, maravilhoso. Quem sabe um dia, porque esse aí precisa ser muito bem preparadinho, porque para você trabalhar da forma como eu gosto de aprender e trabalhar o tarô, ele não é só, todos os meus cursos, para vocês já saberem, eles são vivencial. O que é um curso vivencial? Você aprende, você vivencia a energia. Quanto mais você vivencia a energia, o arquétipo, ou, por exemplo, o arcano, você aprende. É como se eu despertasse essa energia dentro de você. Olha aqui, vamos tirar? Eu acho que eu vou tirar, o que vocês acham dessa aqui que eu tô com o dedo em cima, ó? Essa aqui, vocês concordam comigo? Não sei qual que é, hein? Essa aqui, ó, e aí? Dá um like aí pra mim, gente. Essa aqui, vamos? Então, ó, vou tirar carta do anjo. Temperança, nesse caso não é uma anja, é uma bruxa. E como eu falei, olha o gatinho do lado dela, gente, que coisa fofa. Muito bonitinho, né? E você pensou na carta da temperança? Bom, carta da temperança, gente, como a própria carta aqui tá mostrando, deixa eu mostrar o desenho dela, ó, aqui. Ela vem trazendo pra gente um equilíbrio.
que esta semana é uma semana da gente trabalhar o nosso equilíbrio. A carta do anjo, ela é uma carta de proteção. É que neste tarô aqui, ela não é um tarô clássico, mas dentro do tarô clássico é um anjo. E o anjo, ele vem para a vida da gente trazendo proteção, trazendo aconchego, trazendo carinho, trazendo direcionamento. Então, essa carta aqui, ela traz isso. Agora, ela tem um ponto nessa carta aqui. Eu vou trazer bem de pertinho para vocês verem. Veja bem. Será que dá para vocês verem? Será que fica focado ou desfocado? Ela tá no equilíbrio, ela tá numa posição de equilíbrio, uma posição inclusive do yoga, mas ela tá assim, ó. Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Ó, um olho aberto e um olho fechado. Tem uma outra coisa também, né, que a gente falou da dualidade. Essa aqui, ela vem falando disso também, dessa dualidade. Tem um momento onde a gente entrega e outro momento que a gente tem que ficar atenta. Então, eu acho muito boa esta carta para completar todas nós aqui. Vou tirar aqui agora uma deusa do meu oráculo. Como eu falo para vocês, esse meu oráculo aqui, eu não pintei ele, eu deixei ele de preto e branco para vocês entenderem que vocês vão receber esse oráculo na página, vocês recortam bonitinho e depois vocês pintam, porque vocês vão estar colocando a energia de vocês na carta. E você vai tornar esse oráculo único. Único, 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 único. Então, quem ainda não tem o meu oráculo, por favor, baixa lá, gratuito, tá? O link tá na minha bio, depois você entra lá, assim como o meu canal do Telegram, assim como o meu canal do YouTube, tem tudo lá. Como é mesmo o nome desse das bruxas? Diário de uma Bruxa. Editora Isis. Editora Isis, já falei pra eles, falei, Editora Isis, me faz um patrocínio, manda uns oráculos aqui pra mim, que eu sorteio aqui com as pessoas vão amar, porque são muito bons. Eles aqui no Brasil são uma das editoras, assim, que melhor tem qualidade e que tá trazendo livros bons, tá? Porque, assim, tem uns aí que a qualidade não é boa, gente. Então, às vezes, quando a gente tem um oráculo bonito, às vezes a gente tem que investir. E esses aqui, como são brasileiros, eles custam em média uns R$100, 120, porque os importados, né, Maíra? Hoje a gente babou em um lindo, maravilhoso, mas R$350 importado, né, gente? Então, a gente não precisa ter uma coisa tão cara, a gente pode ter uma coisa boa feita aqui no Brasil, né? Investir na nossa economia e é isso aí. Sim, a sua filha pode pintar junto, claro que pode, uma delícia. Meninas adoram pintar. Vamos tirar então essa aqui da nossa deusa? Onde que será que eu tiro, hein, gente? Vamos lá. Olha, tô sentindo aqui, essa aqui quero compartilhar com vocês, ó. Vou tirar essa aqui, tá? Olha, eu adoro. Lembra que eu falei pra vocês que quais eram as deusas que eu amava? Eu adoro todas. Durga, panteão indiano. Ela é maravilhosa. Ela é uma deusa dos seus múltiplos braços. E assim, ela é uma deidade onde ela tem múltiplos braços, onde ela tem múltiplas funções e onde ela vem trazendo força, ela vem trazendo determinação, abertura de caminho. Sim, ela é uma deusa com muita, muita força. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter equilíbrio, a gente também tem que ter força. E para a gente ter um bom equilíbrio, para as meninas que fazem yoga aqui, vocês vão saber o que eu estou falando. Para a gente ter um bom equilíbrio, a gente tem que ter muita força. Se a gente não tem força, a gente não consegue ter equilíbrio. E se a gente não tem equilíbrio, nada vale a gente ter força. Então, ó, que a deusa Durga venha complementar, abençoar a nossa carta da temperança. Equilíbrio e força. Uma sem a outra não existe. Olha aqui, que dupla dinâmica. Super dinâmica, né, gente? Adoro. Uma sem a outra não é nada.
Mais pura verdade, não é, meninas?